Fala, torcedor celeste, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Diário da Raposa, o canal que não deixa passar uma sequer do seu Cruzeiro. Se você está aqui, é porque ama esse clube do jeito que ele merece ser amado, com paixão, com entrega e com a mesma garra que a Raposa tem demonstrado dentro e fora de campo. Hoje o dia foi pesado. Hoje o dia foi daqueles que você vai querer contar para os amigos, para a família, para qualquer um que cruzar o seu caminho. 3 assuntos sacudiram o mundo celeste e cada um deles tem um peso diferente, mas todos juntos formam um cenário que você precisa conhecer do primeiro ao último detalhe. Primeiro, o presidente Pedro Lourenço abriu o jogo sobre uma tentativa que vem fazendo questão de realizar e que envolve um dos maiores nomes que já vestiram a camisa celeste. Segundo, o goleiro Matheus Cunha resolveu falar sobre a polêmica que abalou o elenco e envolveu o corte de Wallace da estreia do Cruzeiro na Libertadores. E terceiro, a CBF tomou uma decisão que mexeu diretamente com o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro pelo Brasileirão. Tudo isso com fonte, com detalhe e com a opinião que você merece ouvir. Bora lá! A fonte dessa informação é a TV Cruzeiro, que transmitiu ao vivo uma entrevista concedida pelo presidente da SAF, Pedro Lourenço, na tarde desta quarta-feira, dia 8 de abril de 2026, durante o jogo da equipe Sub-20 contra o Cuiabá, realizado na Toca da Raposa I. E o que saiu da boca de Pedrinho nessa entrevista não foi pouca coisa, não. Você que conhece a história do Cruzeiro sabe que alguns nomes transcendem qualquer época. São figuras que não pertencem apenas a uma geração, mas ao clube inteiro, à torcida inteira, ao Brasil inteiro. E um desses nomes, talvez o maior de todos quando se fala em gols e em representatividade celeste, ainda não pisou na toca desde que Pedro Lourenço assumiu o comando do clube. Estamos falando de Tostão. O maior goleador da história do Cruzeiro, com 245 gols marcados, campeão mundial em 1970 com a seleção brasileira, ídolo dos anos 1960 e 1970 que fez o clube crescer e se tornar uma potência nacional. Pedrinho foi direto ao ponto, do jeito que ele costuma ser. Ele disse, sem rodeios, que tem tentado trazer Tostão à Toca da Raposa e que recebê-lo lá seria uma honra enorme. As palavras dele foram claras, ele faz questão. Esse tipo de declaração pública não é à toa. Quando um presidente de clube fala isso na frente de câmeras, ele está jogando a toalha na mesa e dizendo para o mundo que esse é um desejo real, uma meta que ele persegue de verdade. O contexto da declaração surgiu de forma natural. Giovani, autor do gol que garantiu ao Cruzeiro o título da Copa do Brasil no ano 2000, estava presente na toca e acompanhando o jogo da base. Pedrinho aproveitou a presença do ídolo e falou sobre a importância de manter os grandes nomes do clube próximos da nova geração. Foi aí que citou Tostão com aquela fala que vai ecoar entre a torcida por um bom tempo. Não é a primeira vez que Pedro Lourenço demonstra esse cuidado com a memória celeste. Em abril de 2025, um dos campos da Toca recebeu o nome de Joãozinho, ídolo dos anos 1970 e 1980. Antes disso, em junho de 2024, foi a vez de Dirceu Lopes, o camisa 10 dos anos 1960, ter seu nome eternizado em outro campo do centro de treinamento. A linha de raciocínio de Pedrinho é clara. Valorizar quem construiu essa grandeza é tão importante quanto contratar reforços para o presente. Tostão, por sua vez, é conhecido por ser discreto. Raramente aparece em eventos do clube, raramente dá entrevistas ligadas ao futebol atual. Ele tem uma coluna no jornal Estado de Minas, onde escreve sobre comportamento, sociedade e, de vez em quando, sobre futebol. Mas aparecer na toca, posar para fotos com a camisa celeste, participar de alguma homenagem oficial, isso é raro. E talvez seja exatamente por isso que Pedrinho decidiu falar publicamente, para que a pressão carinhosa da torcida ajude nesse convite. A minha opinião é que essa seria uma das cenas mais bonitas que o Cruzeiro poderia protagonizar nos últimos anos. Ver Tostão na toca, sendo recebido por Pedrinho, rodeado pelos jogadores de base que nem imaginam a grandeza do homem à sua frente, seria algo que emocionaria qualquer torcedor celeste independente da idade. E você, acha que Tostão deveria aceitar o convite e aparecer na Toca da Raposa? Essa notícia tem fonte declarada, a ESPN, que colheu as declarações de Matheus Cunha logo após a vitória do Cruzeiro sobre o Barcelona EQU, nesta terça-feira, dia 7 de abril de 2026, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, pela estreia da equipe celeste na Copa Libertadores. Mas para entender o peso do que o goleiro disse, é preciso entender tudo o que veio antes. Vamos começar do começo. No último sábado, dia 4 de abril, o Cruzeiro levou uma goleada de 4-1 para o São Paulo. Uma derrota pesada, dolorosa, do tipo que mexe com cabeça, com ego e com relacionamento dentro de qualquer vestiário. Após esse resultado, Wallace, volante do clube, enviou uma mensagem em um grupo com outros jogadores do elenco criticando Matheus Cunha.
Não foi uma crítica técnica feita numa reunião com a comissão técnica. Foi uma mensagem em grupo, com companheiros de time, o que no mundo do futebol é tratado como uma violação grave do código interno de convivência. A diretoria do Cruzeiro soube, agiu rápido e tomou uma decisão que surpreendeu muita gente. Wallace foi cortado da lista de relacionados para estreia na Libertadores. Fora do jogo mais importante da fase inicial da temporada, um jogo internacional, que vale pontos numa competição continental. A mensagem foi dada de forma bastante clara pela cúpula celeste: indisciplina não passa, independente do quanto você custou ou de quantos jogos você fez. E aí vem o detalhe que transforma essa situação em algo ainda mais sério. Wallace custou mais de 40 milhões de reais ao Cruzeiro. Em 2026, antes do corte, ele havia disputado apenas um jogo. Com esse valor envolvido, com esse investimento feito, o clube ainda assim não hesitou em afastá-lo por conta de comportamento. Isso diz muito sobre a postura da gestão atual. Mas voltemos a Matheus Cunha. O goleiro chegou ao Cruzeiro no início de 2026 vindo do Flamengo. Sua missão desde o primeiro dia foi das mais complicadas que um arqueiro pode receber: substituir Cássio, ídolo da torcida, que sofreu uma grave lesão no joelho e ficou fora por tempo indeterminado. Cássio não é só um goleiro, é uma figura de carinho enorme entre os celestes. Tomar o lugar dele já é difícil por si só. Agora imagina fazer isso enquanto o time perde feio e você ainda é alvo de críticas dentro do próprio elenco. Matheus Cunha poderia ter entrado em modo defensivo. Poderia ter jogado o problema para o lado, se esquivado, falado que não sabia de nada. Mas ele não fez isso. Ele foi frontal. Disse que tem princípios, que tem caráter, que mantém o mesmo comportamento independente do que vem de fora, e que o trabalho é a única resposta que ele tem a dar. E deixou a decisão sobre o Wallace nas mãos da diretoria, sem entrar em julgamento público do companheiro, sem aumentar o fogo da situação. Essa postura de Cunha merece ser reconhecida. Num ambiente onde o vestiário estava claramente abalado, onde a derrota pesada ainda doía, onde a situação com Wallace estava estampada em todos os portais esportivos do país, o goleiro soube dosar as palavras. Falou o suficiente para mostrar que não ia se calar, mas sem transformar aquilo numa guerra pública. É o tipo de liderança que um clube precisa dentro do grupo, especialmente num momento de pressão como esse. E o Cruzeiro, diga-se de passagem, respondeu dentro de campo. A vitória sobre o Barcelona EQU na Libertadores chegou num momento fundamental para recolocar as cabeças no lugar e mostrar que o time tem condições de competir em alto nível mesmo com as turbulências fora das quatro linhas. O resultado ajudou a limpar o ar, mas as questões internas certamente ainda precisam de atenção. O caso Wallace levanta uma questão que vai além do episódio em si. O volante tem 51 jogos com a camisa celeste, 1 gol marcado e 0 assistências. Chegou com grande expectativa, custou um valor altíssimo e simplesmente não conseguiu se firmar como peça importante no time. A mensagem enviada no grupo foi o estupim de um processo que, segundo relatos, já vinha se acumulando com outros deslizes anteriores. A diretoria chamou aquilo de gota final, o ponto que ultrapassou o limite do que podia ser tolerado. Agora a pergunta que fica no ar é: qual vai ser o futuro de Wallace no Cruzeiro? Um jogador que custou tanto, que tem contrato vigente, que foi publicamente afastado de uma estreia na Libertadores por indisciplina, dificilmente volta a ter o mesmo espaço que tinha antes. O mercado vai olhar para esse episódio. O vestiário vai continuar olhando. E a torcida, que já estava insatisfeita com o rendimento do jogador, agora tem mais um motivo para não querer vê-lo em campo. A minha opinião é que a diretoria agiu certo. Não existe dinheiro investido que justifique fechar os olhos para comportamento inadequado dentro do grupo. Se Wallace critica um companheiro em grupo de mensagem após uma derrota, ele está fazendo exatamente o oposto do que um time precisa naquele momento, que é se unir. E Matheus Cunha, ao responder do jeito que respondeu, ganhou pontos que vão além do que qualquer defesa que ele possa fazer dentro de campo. Você acha que o Wallace ainda tem futuro no Cruzeiro depois de tudo isso? Essa informação tem como fonte o portal de notícias que cobre o Campeonato Brasileiro, com informações confirmadas pela própria Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e publicadas pela jornalista Tainara Amaral no dia 8 de abril de 2026. A mudança é simples na aparência, mas tem um peso simbólico que o torcedor celeste precisa entender. O confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, estava marcado para o Allianz Parque, em São Paulo, no dia 16 de maio de 2026, uma sexta-feira, com início às 21 horas. Essa seria a casa do Palmeiras, um dos estádios mais modernos e barulhentos do Brasil, com capacidade enorme e uma torcida que sabe usar o fator campo a seu favor. Qualquer visitante sente o peso de jogar ali. Mas o jogo não vai mais acontecer no Allianz Parque.
A CBF atendeu a um pedido do próprio Palmeiras e transferiu a partida para a Arena Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo. O motivo apresentado pelo clube alviverde foi a incompatibilidade de datas, já que no mesmo dia 16 de maio, o Allianz Parque vai receber um show da banda de rock norte-americana Korn. Estrutura de show, palco montado, área interna comprometida. Sem condições de receber futebol no mesmo dia. A Arena Barueri, vale explicar, pertence formalmente à Prefeitura de Barueri, mas é administrada atualmente pela Crefisa, empresa de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Por isso, quando o Allianz não está disponível, o Palmeiras costuma mandar suas partidas para lá. É uma segunda casa conhecida, com estrutura razoável, mas com capacidade e atmosfera bem menores do que o estádio principal. Para o Cruzeiro, essa mudança pode ser vista como um pequeno alívio. Jogar no Allianz Parque diante de uma torcida completamente hostil e num ambiente de extrema pressão é algo que tira o sono de qualquer treinador visitante. A Arena Barueri, sem a mesma intensidade de público, pode oferecer uma experiência diferente, menos sufocante para a Raposa. Mas antes de pensar no dia 16 de maio, o Cruzeiro precisa resolver seus problemas urgentes no Brasileirão. Neste momento, a Raposa ocupa a 19ª posição na tabela, com apenas 7 pontos, enquanto o Palmeiras lidera com 25. Até o confronto direto, o Cruzeiro ainda tem 5 jogos pelo Campeonato Nacional, contra Red Bull Bragantino em casa, Grêmio em casa, Remo fora, Atlético Mineiro em casa e Bahia fora. São jogos que podem mudar completamente a realidade celeste na tabela e transformar aquela partida contra o Palmeiras em algo com muito mais significado. A minha opinião é que o Cruzeiro precisa aproveitar cada um desses 5 jogos para acumular pontos e sair da zona de rebaixamento antes de enfrentar o líder. Chegar naquele confronto ainda na parte de baixo da tabela seria jogar sob uma pressão ainda maior. E você acha que a mudança de estádio favorece ou prejudica o Cruzeiro nesse jogo? Chegamos ao fim de mais uma edição do Diário da Raposa. 3 notícias que movimentaram o mundo celeste num único dia, e você acompanhou tudo aqui, com detalhes, com fonte e com a franqueza que esse canal sempre teve como marca. Se você chegou até aqui, você é do tipo de torcedor que realmente ama o Cruzeiro e quer estar informado de verdade. E é exatamente para esse torcedor que esse canal existe. Agora preciso pedir uma coisa muito importante para você. Se inscreva no canal Diário da Raposa agora mesmo. Não deixe para depois, não confie na memória, não espere aparecer no feed por acaso. Clica no botão de inscrição, ativa o sininho de notificações e escolhe a opção de receber todas as notificações. Porque quando uma notícia importante sobre o Cruzeiro surgir, e ela vai surgir antes de qualquer outro lugar, você vai ser o primeiro a saber. Esse é o compromisso do Diário da Raposa com você. E deixa nos comentários a sua opinião sobre tudo o que foi tratado hoje. Estamos lendo cada comentário. Até a próxima edição, Fiel da Raposa.